Bem, eu vou fazer uma apresentação rápida sobre uma metodologia chamada BIMED, que é uma metodologia nova, bem recente assim, né? Ela foi criada recentemente para tentar estruturar o desenvolvimento usando a inteligência artificial. Então, ele é baseado numa metodologia Agile, né? Mas é mais focada a você usar a IA para direcionar o desenvolvimento. E não só exatamente a parte de desenvolvimento em si, mas desde o brainstorm, do processo inicial de tentar entender o que precisa ser feito, né? Então, concepção da ideia inicial do que você quer fazer, sei lá, você quer fazer um site de café. Então, ele vai criar agentes de IA que vai desde a te ajudar a fazer esse brainstorm e entender as funcionalidades que você quer, que você quer implementar, até e ele vai passar por vários papéis assim, né? Então ele vai te ajudar inicialmente como um analista para analisar mercado, é, validar suas ideias e tudo. E ele vai incorporar um product manager, né, para tentar definir, refinar o que é que você quer implementar, criar os épicos, as stories e as tasks e o que precisa ser feito, né? E ele pode incorporar um product owner, e ele pode incorporar um arquiteto de sistema para ajudar a implementar essas tarefas que foram criadas, né? Arquitetar em software como que isso vai ser feito. E ele tem também que incorpora um desenvolvedor que vai realmente codificar isso tudo. Então, é uma coisa doida no sentido de que você vai mudando a IA para incorporar diferentes pessoas e basicamente fazer o processo desde o início até a criação, até o código em si. Então, eu vou mostrar aqui um pouco sobre o BIMED no sentido desses agentes, né? Então, ele tem aqui é, vários tipos de agentes. Então, você tem um analista de negócio, que ele faz pesquisa de mercado, levantamento de requisitos. Então, você usa para fazer o planejamento do projeto, análise de competitividade. Você tem um Product Manager, que cria o PRD, prioriza as features. Então ele te ajuda a planejar estrategicamente como é que você vai desenvolver esses softwares, quais são as features mais importantes. O arquiteto do sistema, que vai fazer um design inicial de como o sistema tem que ser, né? A arquitetura do sistema em si, que ele vai usar. Então, ele faz um planejamento inicial, né? O desenvolvedor, que vai realmente codificar aquilo. O QA, que faz Quality Assurance, né? Então, ele cria o planejamento de testes, as estratégias, vê as validações, se tudo está funcionando corretamente. Você tem um agente que é o UI UX Expert, então ele vai analisar qual que é melhor design ou fazer a prototipação do sistema das telas e tudo para você validar se está ok em termos de experiência do usuário. Você tem o Product Owner, que ele gerencia o backlog, que é tipo a lista de tarefas, né? Ele vem e prioriza. Que no fundo você vai discutir com ele qual que são o que é o mais importante a ser criado primeiro, quais são os passos, e ele vai gerenciando todos esses passos. E você tem o Scrum Master que ele fica gerenciando em sprints, por exemplo, putz, a primeira leva, né, de implementações, de coisas que você quer. Quais vão ser? Então ele te ajuda a escolher, vamos implementar tais e tais telas, tais e tais funcionalidades. Esse daqui vai ser o primeiro pacote, digamos,
ciclo, né, de desenvolvimento. E aí quando você termina essa parte, depois que você validar tudo, você passa para as outras. Tem alguns meta-agentes que ele chama, né? Então você tem o orquestrador, que ele coordena as equipes, né? Esse daqui é um papel que você, quando se aciona eles, você pode basicamente incorporar, incorporar não, você pode usar ele para obter informações de diversos outros agentes. E você tem esse master que ele basicamente incorpora todas as habilidades de todo mundo de uma forma mais abrangente, né? Então, quando você precisa de alguma coisa que precisa de múltiplos agentes ao mesmo tempo, você pode incorporar esse agente. Ok. Aí como funciona? Então, eu vou do mais abrangente, né? Da, do que serve para várias pessoas, porque esse vídeo não é só para desenvolvedor. Ele pode basicamente servir para qualquer pessoa, desde advogado até, sei lá, qualquer profissão, porque esses agentes que eu estou descrevendo aqui, eles já existem esses daqui dentro dessa metodologia, mas você pode criar o seu também. Eu vou mostrar isso mais tarde. Mas deixa eu mostrar aqui o negócio funcionando. Então, eu vou dar um exemplo usando o ChatGPT. No ChatGPT, você você precisa importar um arquivinho que tem aqui. Eu vou passar o URL depois para vocês. Mas vocês vão entrar nessa URL, entrar em dist. E aqui em dist tem um diretório chamado Teams. Então nós vamos baixar esse Team no UI. Porque digamos que eu quero começar a fazer um brainstorm, falar com o analista, falar com o PM, com o Product Manager, com o PO, mas eu não vou começar desenvolvimento ainda, só quero especificar o que precisa ser feito. Então eu vou baixar um pacote que é um pouco menor assim. Então você vem aqui nesse carinha, faz download dele, salva em algum diretório aí. Na verdade já tinha baixado, então só vou dar um replace aqui. Aí você vem aqui, adiciona esse arquivo, ok? E você coloca um prompt aqui que ele especifica na documentação, que é esse aqui. Basicamente você está instruindo ele a ler o arquivo TXT e seguir as instruções que estão no arquivo TXT e não sair do personagem quando ele foi direcionado para um personagem. E aí eu adicionei essa linha aqui, né? Porque a maioria das pessoas não falam inglês, então eu falei para ele sempre falar em português. Aí beleza. Aí você manda aqui. Aí ele já aparece aqui, ó. Eu estou operando como um agente do framework BMed Method. Aqui, então, o que esse arquivo tem? Esse arquivo tem um monte de instruções para ele instruindo a IA a trabalhar como se fosse um sistema. Então, ele mostra aqui para você, por exemplo, os comandos principais que ele tem. Agora, ele tem esse help, que ele basicamente lista isso que você está vendo, né? Esse agente, para incorporar um agente, ele tem workflows, ele tem create doc para criar documentos. Isso daqui é um pouco mais avançado, mas eu vou indo passo a passo aqui. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu quero fazer um brainstorming, na verdade. Esse workflow não está listado aqui. Mas tem um comando chamado brainstorm, aí você coloca asterisco na frente. E aí ele ativa automaticamente o agente analista para começar a fazer um brainstorm do que é que eu quero fazer. E ele pergunta, do que a gente vai falar? Então eu vou falar aqui, por exemplo, quero fazer um site que vende xícaras, xícaras de café. 2. Restrição. Tem que
Tem que ser um site simples e fácil. Simples e fácil de usar. Tenho pouco orçamento para o projeto. Eu quero explorar ideias ou, ou já tenho uma ideia? Não, eu vou explorar ideias. Quero explorar ideias. 4. Você quer que eu gere um documento com resultados final? Sim. Aí ele faz uma análise inicial sobre o tema, as restrições, objetivo. E ele começa a me guiar nesse processo, ó. Eu posso. Ele pode mostrar uma lista de técnicas e eu escolho, ou escolho a melhor. Eu escolho a melhor técnica com base no meu contexto, ou escolho uma técnica aleatória. Ou pode ser esse fluxo progressivo. Eu vou escolher esse fluxo progressivo. Começamos com uma técnica ampla para várias. Depois refinamos. Tá bom. E se não houvesse limites? Se você tivesse tempo e dinheiro infinito, que ideias malucas, exageradas, você colocaria no seu site Xícara Café? Xícaras se mudam de cor com a temperatura, personalização 3D ao vivo da estampa da xícara, clube de café com assinatura mensal. Então, gostaria que o site conseguisse indicar a melhor xícara de acordo com a personalidade da pessoa. Sistema que indica a melhor xícara com base na personalidade, possibilidade de questionário, integração com rede social para analisar gostos. Você é uma xícara minimalista, xícara excêntrica. Vamos continuar nessa linha. Continuar nessa linha. Aí ele começa a expandir mais a ideia, né? Ideias complementares, teste rápido de estilo. Modo presente. O usuário responde sobre a pessoa que vai receber a xícara e o site sugere o ideal com embalagem especial. Esse aqui. Priorização. O que vale a pena e o que não vale a pena. Teste rápido de estilo com imagens. Modo presente criativo para achar a xícara ideal para outra pessoa. Avatar virtual com xícara. Playlist que combina com a xícara. Tá. Então vamos responder. Teste rápido de estilo com imagens. Eu diria que. Mais ou menos. O 2. Modo presente criativo. Esse aqui eu quero. O 3. Xícara. Avatar com xícara portal? Acho que não. O 4. O 4 eu gostaria sim. Vou dar um 4 para ele também. E o 5, modo reverso. Escolhe a xícara, recebe o perfil da personalidade da pessoa. Ok, seria um 3, vai. Aí ele. Sim, vamos gerar um documento. Não, explorar mais. Não, vamos gerar o documento. Gere o documento. Ele está analisando aí, construindo os códigos aí.
Deixa ele pensar sozinho. Então, a ideia no final é que ele vai gerar um documento. Vamos ver aqui, ó. Brainstorm xícaras. Vamos salvar aqui. Ele gerou aqui um documento com todas as informações. Deixa eu ver se eu consigo abrir no formatinho melhor, né? Pra gente ver. Pera aí. Deixa eu copiar e colar aqui. Oh. Será que eu não consigo copiar aqui formatadinho? Ah, consigo. Então, essa é a seção do Brainstorm da site de xícara. Ele fala as ideias gerais, as priorizações, ok. Aí eu venho aqui e falo asterisco agent PM. Vamos falar com o Product Manager. E aí eu falo, vamos começar criando o PRD, né? A partir dessa ideia. É um produto novo. E beleza, vamos só num rascunho rápido inicial, vai. Porque senão o negócio aqui vai ad eterno. Mas eu posso ser muito mais detalhista e, e explicar de forma mais extensiva o que eu quero que o sistema faça, né? O que o site faça. Mas ele está escrevendo aqui, ó. Dá para ver que ele está criando os passos. E ele criou aqui o PRD. Você pode ver o PRD também. Eu vou copiar e colar também naquele editorzinho aqui para a gente dar uma olhada. Então tá aqui o documento, com os objetivos principais, as funcionalidades prioritárias, o público-alvo, restrições técnicas. E eu posso vir aqui, modificar, colar esse documento aqui de novo, com as alterações, para ele aceitar essas modificações. Mas vamos seguir em frente. Então, vamos seguir. Criar arquitetura técnica do projeto ou gerar épicos histórias de usuários? Acho que vamos fazer os dois, né? Vamos gerar os épicos e as histórias. Um épico principal com várias histórias relacionadas. Aqui ele diz, ó, todos os passos. Então, acessar o site, acessar o teste de recomendação, ver os resultados de recomendação, receber sugestões de playlist, adicionar xícaras do carrinho e finalizar a compra. Aí, beleza. Ele criou aqui o documento desse épico. Agora a gente pode ir para as tarefas técnicas, por desenvolvimento ou para arquitetura, né? Então, como eu tinha dito lá, vamos incorporar o arquiteto aqui.
Vamos criar um documento de arquitetura completo. Bem, mas como vocês podem ver, tem muito espaço que eu estou deixando para trás aqui. Eu só estou fazendo um exemplo. Mas assim, você consegue vir aqui, se você for realmente desenvolver um produto novo, você consegue ir com a IA aqui e descrevendo tudo que você precisa. Incorporando cada um desses agentes e, e especificando toda a solução. Aí beleza, ele escreve aqui toda a questão técnica, né, do que ele vai usar. Enfim, a partir daqui, todas essas documentações que ele gerou, vamos baixar esse daqui também. Vamos dar uma olhada naquele último documento que eu não baixei também, o épico. Beleza. Enfim, essa metodologia BMED permite que você crie esses documentos que ajudam muito na definição de como o sistema, o site, o produto, o software vai funcionar. Com esse tipo de detalhamento, você consegue ir mais a fundo no desenvolvimento. Então, agora eu vou explicar um pouco sobre o que é o Cloud Code. E tem vários softwares que tem saído como Cloud Code. Tem o Cursor, tem o Gemini CLI. Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu abrir o Paint aqui para explicar. Então, como funciona? Eu sou o usuário aqui, sou o cara que está mexendo no sistema. Eu vou abrir um terminalzinho aqui, um terminal. No terminal eu vou chamar um programa chamado, e aí tem vários, né? Tem o Cloud Code, tem o Gemini CLI, tem um editor de desenvolvimento chamado Visual Studio Code, que dentro dele tem o cara chamado Cursor. Mas todos esses aplicativos, todos esses softwares aqui, né? Esses aplicativos fazem a mesma coisa. O que eles no fundo fazem? Eles vão e falam com uma IA de fora. Então, você aqui no terminal, você chama esse aplicativo, e ele é como se fosse um promptzinho, né? Ele mostra um terminal prompt como se fosse o ChatGPT, que você vai digitar o que você quer aqui. Aí, ele vai, quando você digitar aqui, ele vai chamar a IA lá de fora. Pode ser o ChatGPT, pode ser o Claude, que é uma outra IA. Tem várias IAs que ele pode chamar. Aí essa IA vai retornar aqui para você, e vai retornar para o terminal e vai retornar a resposta para você. Qual que é a diferença por que você faria isso? Porque esse cara aqui, ele está rodando na sua máquina, no terminal, então ele tem um acesso a um negócio chamado Tools. O que são esses Tools? O Tools é uma integração que permite que as respostas da IA, dessa comunicação aqui, acionem esses tools, e esses tools podem fazer coisas no seu computador, como por exemplo, criar um arquivo, ou escrever nesse arquivo, ou apagar um arquivo. Então, ele consegue fazer coisas no seu computador. Então, eu vou exemplificar isso para vocês. Vou mostrar aqui na prática. Eu vou abrir o terminal.
Eu tô num diretóriozinho aqui que eu criei chamado teste, né? Aqui dentro não tem nada. Se eu listar, tem o comando ls que lista o que tem aqui dentro. Não tem nada, tá vazio. Aí eu vou rodar esse Cloud Code. Então, eu rodo Cloud. Beleza. E aqui eu posso dar um comando, por exemplo, crie um arquivo txt com explicando o que é uma araucária. Então ele vai lá, vai chamar a IA. A IA é como se fosse o ChatGPT. Ele vai lá e pega a resposta, né? Como se ele tivesse consultado o ChatGPT. E ele está perguntando para mim se eu quero que eu crie o araucaria.txt. Aí eu digo sim. Agora, se eu for no File System, no meu sistema de arquivos aqui, no Explorer, nesse diretório teste aí, tem araucaria.txt aqui, ó. E o conteúdo dele é o conteúdo da resposta. Até aí é ok, né? É legal, interessante. Só que o que fica mais interessante é o seguinte. Esse terminal, como ele tem acesso aos meus arquivos, ele consegue ler e escrever tudo que tiver nesse diretório teste, porque eu rodei ele no diretório teste. Então eu posso vir aqui no diretório. Vamos pegar aqueles MDs lá de arquitetura, de tudo que a gente falou com o ChatGPT. Vamos colocar dentro desse diretório teste. Então aqui a gente tem todos os arquivos que a gente baixou do ChatGPT. Arquitetura, o Brainstorm, o Épico, o PRD das xícaras. E eu posso vir aqui e falar para ele, leia os arquivos Markdown e crie um site inicial seguindo as instruções. Eu aqui não estou usando aquele bmed method ainda. Eu só quero mostrar do que isso é capaz. Mas depois, aquele bmed que a gente fez no ChatGPT, a gente consegue pegar aqueles arquivos que tem os agentes e colocar aqui. E aí a gente consegue incorporar um agente, aqueles agentes que eu falei, um agente que é o arquiteto, um agente que é o desenvolvedor, um agente que é o de teste de qualidade e desenvolver uma aplicação inteira usando essa metodologia. Então ele sai escrevendo código, tá vendo? Ele está escrevendo todo o código do site com base naqueles documentos que a gente criou. Bem, qual que é a qualidade disso? Eu vou dizer que realmente é muito boa, porque você consegue ir instruindo de maneira bem precisa o que ele precisa fazer. Mas o mais legal ainda, que esse é todo o problema de desenvolvedor, é que o treco começa a sair alucinando, por exemplo. Ah, putz, aqui não queria que fosse desse jeito. Você consegue ver o código que ele está criando, mas você pode ir lá no diretório também e ver aqui o código que ele está criando, ó. E falar, putz, mas deixa eu ver um arquivo aqui. Ah, esse arquivo aqui, isso aqui para mim como desenvolvedor parece estar errado. Então eu posso vir aqui e falar, dá um ESC, aí ele para aí onde ele está fazendo. E eu posso falar algo do tipo, ah, o arquivo, como é que é o nome? O arquivo layout parece estar errado. Verifique. E aí ele já tem conhecimento do que ele está fazendo, ele vai incorporar esse comentário que eu fiz, analisar, ver se está tudo ok. Ah, por exemplo, aqui ele falou que está certo. Não, ok. Então continue.
Então você consegue ficar interagindo durante o processo de desenvolvimento em que ele está escrevendo esse código e verificar se ele está fazendo da forma correta. Usando uma IDE, um editor específico de programação, você consegue ver isso também com muito mais detalhes. Como no caso do Visual Studio Code, você pode usar o Cloud Code dentro do Visual Studio Code e ficar verificando se ele está fazendo da maneira correta. E parar ele e corrigir ele se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Falar, não, não faz desse jeito, faz desse jeito. Não, não implementa isso, implementa isso. Não, tá ficando muito complexo. Enfim, eu já fiz vários testes com isso e é impressionante. Ele basicamente já conseguiu gerar aplicações inteiras para mim com um alto nível de precisão e sistemas até complexos. Então, algo que eu demoraria alguns meses para fazer, ele consegue fazer em dias. E isso é realmente muito impressionante. Então, acho que já deu mais uma meia hora, já deu meia hora da apresentação, eu vou parar por aqui. Mas eu vou deixar um link com, com as referências da apresentação nesse endereço aqui, ó, quero.café/apresentação. Então aqui tem um link para essa metodologia BMED que você pode baixar. Um link para os TXTs que eu usei, você pode usar aquele TXT que eu usei, que não tem a parte de UI e UX, esses agentes de front-end, né, de tela, de web, ou um que tem, né? Eu coloquei o link para os dois. Coloquei lá as instruções que eu usei e um link para você instalar o Cloud Code, caso você esteja interessado. Então, basicamente, é isso. Essa introduçãozinha ao que eu tenho trabalhado esses dias.